Então vamos lá, vamos falar de hábitos de alta performance. Quando você pensa em disciplina, qual que é a primeira palavra que vem na tua mente? Qual que é a primeira coisa que vem na tua mente? Quando você pensa em hábitos e disciplina, hábito e disciplina, tem algumas pessoas que quando a gente fala assim, hábitos, a pessoa já fala assim, "Ih, preciso dar uma mexida, dar uma melhorada aqui nos meus hábitos. Quando alguém fala de disciplina, quem tem como identidade eu sou disciplinado, a pessoa já fala assim, cara, disciplina é o meu forte. Quem falar assim, disciplina é o meu forte? O que você fala? Você fala, cara, eu sou disciplinado, sou disciplinada, sou uma pessoa disciplinada na vida, né? Então, a disciplina hoje, ele é o novo ouro, ele é o novo ouro, né? Eu estou estudando muito Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicteto, estudando muito materiais que talvez eu nunca tinha estudado na minha vida. E como que aqueles caras de fato viviam, né? Ou pensavam, ou sentiam, como que eles se relacionavam lá atrás, qual que era a estrutura deles. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E para quem não sabe, o Platão, ele foi discípulo de Sócrates, né? Sócrates foi 300, 400 anos antes de Cristo. E o Aristóteles, ele foi discípulo de Platão. Quem escreveu todos os livros de Sócrates foi Platão e outros dois discípulos. E por que eu estou falando isso? Porque o Aristóteles é aquele cara que tem aquela frase icônica, né? Que é repetido o tempo inteiro. Então, disciplina não é um hábito, é excelência. E para a gente falar sobre disciplina e hábitos de alta performance, eu não tenho muito tempo aqui. Isso daqui é um tema gigantesco. É um tema gigantesco. Eu tenho uma mentoria só de alta performance, né? Então, a mentoria a gente cobre desde temas de rotina matinal, de maximizar performance sob pressão, como faz para você dar uma palestra forte, como faz para você conseguir performar sobre estresse, sob Entra no pressão. que eu mandei no grupo. Então, como é que faz para você conseguir chegar no auge do seu desempenho? Né? E não tem como, gente, falando da minha história, do pouco, assim, dos 37 anos hoje que eu tenho de vida, dos 25 anos de esporte olímpico pan-americano, convivendo com atletas olímpicos pan-americanos, dos 10 anos que eu vivi em multinacionais, a Roche, farmacêutica, a Varejo, Grupo Dia, e agora, nos últimos 6 anos, empreendendo na internet, convivendo com muita gente que, que são de fato multimilionários, né? Que fazem um valor gigantesco. Eu não sou, um dia a gente chega lá, né? Mas eu estava fazendo essa analogia aqui em 2022, hoje nos meus stories eu estava colocando sobre 2022, né? Em 2022, eu fazia uns 15K, uns 20K assim em média, só que não sobrava nada. Nada, eu gastava tudo, 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 chegava dinheiro, eu gastava. Então eu não tinha disciplina com dinheiro. Eu era indisciplinado com dinheiro. Só que eu, no meu corpo, eu era disciplinado com o meu corpo. Meu corpo era disciplinado. Então, algumas áreas da vida eu era disciplinado. Eu não era disciplinado com a minha espiritualidade. Então, eu não tinha orações, eu não sabia qual oração era mais potente, eu não sabia. Eu não tinha disciplina aí na época, na igreja, aquela coisa. Eu não tinha disciplina com espiritualidade. Mas eu tinha disciplina, por exemplo, quando eu firmava um compromisso com alguma empresa, com algum cliente. Eu entregava sessões, entregava mais. Eu era muito disciplinado. Então, uma área da vida eu era disciplinado, outra parte não era, uma parte não era, uma parte não era. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que você nunca vai ter tua vida equilibrada. Viver uma vida equilibrada é como se você fosse para o país da Alice das Maravilhas e achar que vai ter um equilíbrio na tua vida. Não vai, cara. Isso é coisa de papo de coach, literalmente. É, É interessante a gente falar de papo de coach, né? Porque hoje em dia todo mundo fala, é o coach lá, é o coach lá, é o coach aqui, é o coach ali. Mas a gente esquece da história da vida da pessoa, o que ela já passou, o que ela já estudou, o que ela já viveu, para chegar onde ela chegou. Eu, por exemplo, não compro nada de alguém que já passou por aquilo.
Eu vou aprender disciplina e alta performance com quem? Com quem já se ferrou na vida, com quem já foi indisciplinado, com quem já teve desafios nas áreas que eu estou buscando me sobressair, com quem já teve resultado naquela área, com quem já conquistou grandes coisas. Eu vou buscar aprender com aquilo. Então, vou buscar as pessoas que estão acima de mim naquela área da minha vida. E é a mesma coisa. Hoje, uma das coisas mais importantes que tem para você crescer na tua vida são esses três processos. Existem três motivos porque uma pessoa, ela, de certa forma, se estagna. Ou ela tá travada. Nossa, calor agora na Vila Olímpia. Meu Deus. Ou ela trava no emocional, ou seja, uma emoção predominante que ela tá sentindo, ou ela trava nas histórias que ela fica contando para ela, ou ela trava na estratégia. Ou ela trava na estratégia. Por exemplo, talvez muitos de vocês estejam com a estratégia certa de captação de novos clientes ou de recorrência. Estejam com a estratégia certa de vendas, né? Então, até aí, bacana, legal. Estratégia certa de vendas. Talvez muitos de vocês estão contando a história certa. O que é a história? Sistema de crenças. Sistema de crenças, ele está específico para o que você quer. Só que talvez, quando chega na hora de você ter constância nas suas atividades, de prospecção, por exemplo, ou constância de você conseguir responder os clientes na hora que chega a mensagem, ou constância de você conseguir manter uma rotina matinal, manter uma rotina noturna, que impacta o teu dia a dia do trabalho. Quando chega nessa parte, a tua emoção, ela tá travada. O que é emoção? Emoção é quando chega, bate algo em você, é algo automático que acontece aqui na medula cerebral, invade a tua medula cerebral, que é aqui no meio do teu cérebro, e é de forma automática, gera uma resposta automática para o teu corpo. Então, uma emoção você sente no teu corpo. Quando você está triste, o teu corpo sente de uma forma diferente. Quando você está ansioso, existe um mecanismo diferente no teu corpo. Partes do teu corpo são acionadas de forma diferente. Quando eu vejo uma pessoa andando assim, assim, com o ombro para frente, e com a cabeça para frente, significa que é uma pessoa que seguiu muita ordens da vida, que abaixou muito a cabeça na vida dela e que vem abaixando muito a cabeça na vida dela. Quando eu vejo uma pessoa projetada com o peito para frente e com a cabeça assim para cima, são aquelas pessoas mais fortes, são aquelas pessoas mais rígidas, autossuficientes, acreditam que vão conseguir sem ajuda. Então, por que que eu estou contando isso para vocês? Quando eu vejo um corpo de alguém andando, eu consigo entender qual é a ferida emocional a nível profundo. Se é dor da rejeição, se é humilhação, se é abandono. O que que pega ali? Se é não merecimento. O que que faz com que aquela pessoa não consiga ir para um próximo nível? E por que que isso é importante? Porque cada ser humano anda de um jeito, porque por conta das emoções. As emoções estão gravadas no teu corpo. Então, a partir desse início aqui, eu queria que vocês sempre atrelassem a esses três pilares. Falta estratégia para você, ou falta você começar a pensar diferente, ou falta você começar a sentir diferente. É sempre um desses três pilares. Sempre. Quando eu olho para minha vida, eu vejo, cara, por que a gente não está conseguindo dobrar o faturamento? Por que está tão árduo de dobrar o faturamento? Por que está tão árduo? E não é estratégia. E não é emoção, são as historinhas que a gente fica contando pra gente, pelo menos no meu lado. Eram até o mês passado. Então, é, dado esse start aqui, eu separei três tópicos para a gente cobrir aqui nesses 30 minutinhos que temos de agora em diante. A disciplina é uma habilidade que você tem de entender que não é por força de vontade.
A disciplina e força de vontade não tem nada a ver. Por exemplo, dita aqui no chat, se você acredita que o que é mais importante? Disciplina ou motivação? O que é mais importante? Disciplina ou motivação? O que é mais importante aí? Tá? Motivação, Valentina, disciplina, Rafael, disciplina, Paulo, disciplina, Larissa, disciplina, Dora, motivação, João, disciplina, Tiagão, disciplina. Legal, vê. Para você conseguir ter, deixa eu escrever aqui que é mais prático. Para você conseguir ter disciplina, necessariamente você precisa do quê? De um motivo para você ser disciplinado. Se você não tem um motivo para ser disciplinado, não tem como você ser disciplinado. O teu cérebro precisa de motivo para fazer alguma coisa. Se o Paulo chega pro Thiago e fala, Thiago, cara, vai lá e conversa com aquele cliente lá de 4 milhões. O Thiago ele pode estar motivado ou desmotivado para fazer aquilo. Ele pode decidir fazer ou não fazer. Ele pode decidir fazer com muita vontade e ele pode decidir fazer porque simplesmente o Paulo falou para ele fazer. Quem tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? A base de todo comportamento humano é o gatilho da disciplina e a motivação. Isso aí, Dora. A base de todo comportamento humano, ele é regido por um motivo. Existe um motivo. E todo esse motivo, ele tem um ganho e ele tem uma perda. Todo vício tem um ganho e tem uma perda. É o ganho na doença. Quem já ouviu falar do ganho na doença? Ou da dor na doença? O ganho na doença. Por exemplo, a pessoa está acostumada a ver o nome dela lá para baixo tá acostumada a ver o nome dela lá para baixo no ranking de vendas. Ela tá acostumada. O que que a pessoa ganha sempre tendo uma performance abaixo da média? Pensa no que ela ganha, não no que ela perde. O que que ela ganha? Ansiedade. Isso é o que ela perde. Ansiedade é ruim. O que que ela ganha de bom? Ela ganha, por exemplo, o fato de não poder cair mais e dali só para cima. É um fato. Uhum, tá. Ela tem vários ganhos aí. Ela continua ganhando. O fato dela estar contando a historinha pra ela de que ela não tem sucesso por conta do pai dela, que ela não tem sucesso por conta da mãe dela, de que ela não tem sucesso porque as pessoas não olham pra ela, de que ela não tem sucesso porque o chefe não dá mais motivação pra ela. Ela continua contando a historinha de que o mercado tá muito difícil e de que ela não vai conseguir prosperar porque o mercado tá cada vez mais difícil. Ela continua contando a historinha pra ela. Ela continua sendo a vítima da situação. Essa pessoa aqui, ela é uma verdadeira vítima. Sabe quando a gente fala vítima da sociedade? Ela ganha isso. Tem um psicanalista, Adler, chamado Adler, que ele fala que o verdadeiro motivo que uma pessoa não consegue prosperar não é por conta da infância, é por conta de que ela tem o objetivo de não prosperar. Tem muito mais gente travada no medo do sucesso do que no medo do fracasso hoje em dia, em lugares de pessoas inteligentes, aonde vocês estão. Porque se você realmente prosperar, porque se você realmente der certo, se você dobrar a sua performance, se você dobrar seus resultados hoje,
que pode acontecer na tua vida? Pode acontecer uma reviravolta na tua vida. Você pode começar a ser convidado para participar de podcast. Você pode ser. As pessoas na tua família vão ver que você está fazendo muito mais dinheiro. Você vai começar a comprar coisas que você não compraria. Se você chegar numa Porsche agora, na casa dos teus pais, se você começar a andar com os teus amigos agora com uma Porsche, o que eles vão falar? O que pode acontecer? Tem muito mais. Então, não tem como a gente falar de motivação sem falar do motivo para você ser disciplinado. Isso é base. Base, gente. Isso é muito importante você entender. Todo comportamento tem o que você ganha e o que você perde. Não, não importa se é um comportamento bom ou ruim, não importa. Tem o que você ganha e o que você perde. Então, como é que faz para mudar qualquer comportamento? Você tem que mexer no que você ganha e no que você perde. Qualquer comportamento. Marcelo, eu tô acordando depois do despertador. O despertador toca, eu dou 3 murros no celular e aí depois eu acordo com o despertador. O que você ganha com isso? Você dorme mais, uma falsa sensação de que você está descansando. O que você perde? Você acorda já rápido, sem tempo suficiente, escova o dente rápido, faz as coisas rápido de manhã. Você perde calma, você perde paz, você perde um monte de coisa. Então, como é que faz para você aumentar a urgência de mudar um comportamento? Isso serve para líderes e para todos vocês aqui, gente. Para você mudar a urgência de mudar um comportamento, você necessariamente precisa aumentar o ganho e aumentar a perda. Aumentar o ganho e aumentar a perda. Quando eu estava com dificuldade financeira em 2021, naquela época eu devia uns 120 mil, assim. 120, 130 mil. Eu tinha um ganho aí. No fundo, no fundo, no fundo, eu acreditava que sempre se eu pudesse pegar dinheiro emprestado, eu ia conseguir. E no fundo, eu sempre conseguia. Só que o ganho era a historinha que eu contava pra mim. Qual era a historinha? Marcelo, um atleta que dava duro, que se dedicava duro, que sempre abriu mão de muita coisa para chegar onde ele chegou. E que é muito difícil ser atleta no Brasil, que atleta não faz dinheiro, que atleta é complicado enriquecer, que atleta tem que ser essa vida dura, que para fazer dinheiro você tem que trabalhar muito, tem que dar duro, tem que se ferrar na vida, tem que trabalhar, tem que ser workaholic. Essa é a historinha que eu contava para mim. Mas quando eu parei e pensei, falei, calma, quem disse que eu não posso enriquecer? Só porque ninguém na minha família é milionário? Tem alguma regra que fala isso? Quem disse que eu não posso começar a ter minhas planilhas financeiras de fluxo de caixa? Quem disse que eu não posso ter uma agenda cheia de clientes? Quem disse que eu não posso cobrar 20 mil numa mentoria, 30 mil numa mentoria, 50 mil numa mentoria, 100 mil numa mentoria? Só porque pessoas teoricamente mais estudadas do que eu estão cobrando menos, não significa que eu não consigo cobrar mais? Quem disse? Tem uma lei que fala isso? Não tem lei. E aí eu comecei a desafiar. E o meu motivo começou a mudar. E aí tudo começou, tudo começou quando eu falo assim, não foi da noite pro dia, né? Não foi da noite pro dia. Então as coisas começaram a mudar financeiramente para mim. Alguém que viveu 33 anos da vida sem dinheiro, escassez, chegava uma conta e me dava nos nervos de ansiedade. Os últimos 2 anos que de fato eu tô conseguindo me sobressair nessa parte. Então, vê, a maior parte das pessoas acredita que a falta de disciplina é preguiça. É mentira, é muito superfície isso. A raiz é muito mais embaixo. A falta de disciplina é a falta de identidade construída. James Clear, que é aquele cara que fez um Poder do Hábito, ele fala assim: a forma mais eficaz de mudar seu comportamento é mudar sua identidade. Hábitos atômicos, isso, lembrei agora. É um dos maiores livros de disciplina que tem. E aí ele fala: você não age com disciplina porque você quer, você não age com disciplina porque você quer, você age com disciplina porque você acredita ser alguém que age com disciplina. É confuso, né?
Quando você coloca a tua identidade, que você é uma pessoa disciplinada, você começa a pensar que você é uma pessoa disciplinada. Só que para isso, vê, imagina assim, ó, digita aí rapidinho. O que que significa dinheiro para você? Qual a primeira palavra que vem na tua mente quando você pensa dinheiro? Vai, todo mundo digita rapidinho. Só para vocês entenderem esse experimento, rapidinho. Dinheiro é? Dinheiro é? Tranquilidade, liberdade, liberdade, segurança, liberdade, liberdade. Interessante, olha. O pessoal do mercado financeiro adora a liberdade. Tá bom. Quando vocês escutam uma frase, muito dinheiro, o que que vem na tua cabeça? Digita aí. Sem pensar. Esse exercício você não pode pensar muito, não. Só muito dinheiro. O que que significa isso? Poder dizer não, ajudar os outros, muita liberdade, paz, poder de escolha, tranquilidade. Tá. Já mudou. Você viu? Eu coloquei muito antes. Mudou completamente. Agora, o que que passa na tua cabeça quando você escuta a palavra, a marca Coca-Cola? Qual a primeira palavra que vem na tua mente? Coca-Cola. Qual a primeira coisa que vem na tua mente? Coca-Cola, amo, satisfação, dieta, bom demais, tranquilidade, ajudar o... que mais? O que que vem na tua cabeça quando você escuta Coca-Cola? Tá? Quando você escuta a palavra, a marca Apple, o que que vem na tua mente? Apple, tecnologia. Bora, gente, escreve, 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 senão não vai dar certo o experimento. A gente tem 30 minutos aqui. Daqui 35 minutos você vai voltar a fazer as coisas que você precisa fazer. Sensibilidade, qualidade, celular, status, iPhone, iPhone, iPhone. Legal. Isso daqui é um iPhone 16, isso daqui é um iPhone 3. Quando você escuta a palavra iPhone 3, o que que vem na tua mente? Velho, antigo, 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 celular velho. Muitas opiniões convergentes, muitas opiniões divergentes. Só para você entender o que é identidade na tua mente, o que é historinha. Todo ser humano tem um sistema de crenças. Esse sistema de crenças, ele primeiro ele começa como opinião. Opinião é número, vamos colocar assim, ó, 20%. O que que é 20%? Fazer maior. 20% é algo, você tem uma opinião sobre algo. Você tem uma opinião sobre se esse papa novo vai ser um bom papa ou não. Mas talvez, se você começar a ler sobre protestante, histórias da Igreja Católica, o histórico desse Papa, se ele era do Peru, se não era, se não sei o que, não sei o que lá, porque antecedeu ele e tal. Você começa a estudar, a conversar com vários historiadores, e aí você toma você sai de uma opinião e agora vai para uma crença. Você fala assim, nossa, esse Papa vai ser sensacional. Então agora você tem 60% de convicção que o Papa vai ser sensacional. Quando você vai fazer pós-graduação, que nenhum um dos meus alunos, vem de mentoria, ele está fazendo teologia lá na Espanha. Então, quando você vai estudar teologia, quando você entra no mundo católico, quando você vive aquilo, noite e dia, noite e dia, noite e dia, você tem a convicção já de que ele vai ser um papa sensacional. Por que eu estou te explicando isso daí para você? Quem aqui é corintiano? Raise your hands. Tem alguém corintiano aí ou não? Valentina? Só Valentina e eu? Tá. Beleza. Tem algum palmeirense? Acho que o Kassab é palmeirense, né? O Paulo palmeirense? Negativo, São Paulino roxo aqui. São Paulino roxo. E pela risada do Paulo, eu falo assim, o cara é fanático mesmo. Tá certo.
Então veja só, se eu chegar pro Kassab e falar assim, cara, é o seguinte, vamos ver o jogo lá do São Paulo. Ó, lá no camarote e tal, que não sei o que, não sei o que lá. E aí chega alguém dentro do camarote do Morumbi e fala, Kassab, é o seguinte, cara, o São Paulo esse ano vai ser fraco pra caramba. Vai ser fraco porque o Palmeiras tá vindo, eu e o Paulo chega, o Palmeiras tá vindo com tudo. O que que o Kassab vai falar pro Paulo? É verdade. Tá, esse exemplo não deu muito certo porque... Mas vamos falar assim, vamos supor que o Paulo tá falando assim, cara, é o seguinte, o Palmeiras é infinitamente superior que o São Paulo na história. Aí, provavelmente, o Kassab vai falar assim, cara, é o seguinte, vocês não têm quase mundial. A gente tem mais mundial que vocês, tal, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí entra o corintiano, fala que também tem. Bom, aí fica aquela zona. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Para vocês entenderem e ficar gravado. Porque quando você tem uma convicção sobre alguma coisa, você é quase fanático sobre aquilo. Você tem uma crença muito forte sobre aquilo. O cara que tem uma convicção a nível de fanatismo é uma pessoa que o São Paulo perdeu, ele vai lá no Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, esperar a torcida falar e vai xingar os caras. Entendeu? Então talvez vocês estejam aqui em crença. Intervalo de crença para convicção. Então o que acontece quando uma pessoa tem de convicção? Se eu me alimentar bem, eu vou viver bem. Se eu me alimentar bem, eu vou ter mais energia. Quem tem esse tipo de frase na cabeça, como que ela reage no dia a dia nos lugares que vai? Ela vai ter uma tendência a comer mais saudável ou menos saudável? Ela vai comer mais saudável, não importa onde tá, no aeroporto, no restaurante, ela vai olhar para uma salada, vai olhar para proteína, porque ela entende que ela tem a crença, convicção de que se eu me alimentar bem, vou ter mais energia, eu vou prosperar. É uma crença, uma convicção. Então, pessoas indisciplinadas, que estão sendo indisciplinadas, não é que são disciplinadas, não é que são indisciplinadas, é que apenas você está indisciplinado, não é que você é indisciplinado. Você é uma alma, e aí você tem um corpo, e você tem um cérebro, e você tem uma mente. E aqui é seu corpo. Só que a grande diferença tá, isso daqui você tem uma mente e você tem um corpo. E você é uma alma. O que que isso muda para vocês que trabalham no mercado financeiro? Tudo. Porque a partir do momento que você fala eu sou ansioso, você está se identificando com a tua mente. E tudo que você precisa fazer é mudar a tua história, a tua programação, para que você deixe de estar sendo ansioso e comece a ser produtivo, focado, disciplinado. Então, quando você chega e fala, eu sou ansioso, eu sou desmotivado, eu tô indo, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, você está identificando aquilo que você é. Por isso que todo dia eu tenho 7 frases que eu falo para mim, quando eu acordo. 7 frases que eu falo para mim quando eu acordo. Essas 7 frases eu adoro. Se vocês quiserem tirar foto, podem repetir para vocês também. Essa daqui. Todo dia, todo dia, eu leio para mim essas frases. E eu não só leio, mas eu reflito nelas. A felicidade às vezes é uma escolha. Porque, cara, você parava pra pensar, felicidade não é se você vai se você vai se sentir feliz o tempo inteiro. Não tem nada a ver, isso é loucura. Isso não existe. Mas é você aprender a surfar em todas as emoções e você ter 3 pontos de autoestima. Autoestima é você ter autorrespeito, autoaceitação e autoconhecimento. Autorrespeito é você falar que vai fazer uma coisa e faz. Autoaceitação é você aceitar aquilo que você não gosta em você. Como que você entende o que você não gosta em você? A maneira mais fácil de você entender o que você não gosta em você é entender o que você critica nos outros.
O que João diz sobre Maria diz mais sobre o João do que sobre a Maria. Então, se eu começar a criticar e eu ficar muito puto com alguém, com a Larissa, com o Rafael, com a Valentina, com a Dora, por conta que vocês fizeram uma coisa, se eu ficar muito puto por conta daquilo, significa que está dentro de mim também. Isso chama-se lei do espelho na psicanálise. Quem criou isso foi Freud. Tudo aquilo que você elogia na outra pessoa significa que está dentro de você também. Porque você só enxerga no outro aquilo que está dentro de você. Então, de forma prática, aqui, falando já de identidade, de disciplina e dando estratégias claras para vocês conseguirem sair, antes da gente entrar nessas estratégias claras da gente sair, é você entender um dos livros que eu mais, o cara que mais mexeu com a minha mente foi Você Não É o Seu Cérebro. Você não é o seu cérebro. Você não é sua mente, você não é seu cérebro. Você é uma alma que tem um corpo e tem uma mente. Mas o livro chama Você Não É Seu Cérebro. E aí é do psiquiatra chamado Dr. Jeffrey Schwartz, né? E ele fala, o cérebro molda a realidade a partir da narrativa que você repete para si mesmo. Então mude a narrativa e você começa a mudar o comportamento. A narrativa é o sistema de crenças, que é histórias que eu estava falando até agora. E aquele filósofo Epicteto, que eu acabei de comprar o livro dele, eu estou lendo o livro dele agora, ele tem uma frase que é bem interessante também, que fala sobre disciplina. Nenhuma grande coisa é criada de repente. Nenhuma grande coisa ela é criada de repente. Até o fruto exige florescimento e maturação. Ou seja, até um fruto exige florescimento e maturação. A disciplina não é um ato pontual. Ela é uma consequência natural de quem decidiu florescer. É isso que significa essa frase que ele quis dizer. Então, em outras palavras, a disciplina não é um ato isolado. Existe um livro chamado Micro Hábitos, do B.J. Fox, que é um cientista do New York Times. E ele fala que a melhor forma de você criar um hábito é de você começar pequeno. De você começar pequeno. O cara não faz academia. Tem alguém que quer fazer mais exercício aqui, de repente? Tem alguém assim? Que gostaria de fazer mais exercício? Vamos fazer só uma reflexão. Você quer mais disciplina no que exatamente? Fala uma coisinha que você queria mais disciplina. Vendas, processos, marketing, corpo, conversa com o cônjuge. Para que você quer disciplina? Fala uma coisinha que você quer fazer. Ou intelectual, você queria ter disciplina para ler todo dia, para estudar Fibonacci. Atividade física, processos, corpo. Aí, só uma coisinha. Escolhe um hábito, só um hábito, tá? Um hábito, que a gente vai pegar como material didático aqui. Um hábitozinho só. Não precisa ser dois, três, não. Só uma coisa que você quer. Ah, eu quero ler todo dia, Marcelo. Pô, legal. Ah, eu queria fazer mais exercício. Ah, eu queria relaxar meu corpo. Ah, legal. Ah, eu queria estudar mais. Ah, bacana. Ah, eu queria seguir mais processos internos que eu não tô mais seguindo, não tô conseguindo. Ah, eu queria malhar todo dia. Legal. Quanto mais clareza e quanto mais você falar da tua boca para fora ou escrever que você quer aquilo, mais você coloca energia. Então, por exemplo, a pessoa começou a malhar. A pior cagada que ela vai fazer começa a malhar e vai falar assim, vou malhar todo dia. Isso serve para todos vocês que querem ter esse hábito todo dia. Ela vai lá e fala, vou fazer 5 vezes na semana. Imagina que ela não faz atividade física, tá? Então, vai lá. Terceiro dia, quarta-feira, quinta-feira, sexta, ela fala, nossa, fiz a semana inteira. Semana seguinte, segunda-feira, terça-feira, segunda-feira o chefe dele pediu uma coisa para fazer, já não foi na terça, não foi na quarta porque era uma tarefa que precisava fazer, muito importante, já não foi. Na quinta ela fez. Como ela não fez dois para os dias anteriores, ela também não foi na sexta. Então ela foi 2 vezes aqui, ela foi 5 vezes aqui. Na semana seguinte ela continua indo 2 vezes.
Aí o que que ela faz na próxima semana? Ela fala, vou voltar, tentar voltar a 5 vezes, não é? Não é o que ela fala? Cara, vou tentar voltar a fazer 5 vezes. Não, não. Se você faz isso, é infinitamente mais difícil você fazer 5 vezes do que o quê? 2 vezes. Se você não faz nada, não adianta você começar algo completamente difícil. Você fala, você não lê nada. Aí agora você vai querer estudar 1 hora, 1 hora e meia por dia? Não vai rolar. Você não vai conseguir. É muito difícil. Não faz nada de exercício. Quer fazer 5 vezes? Não vai rolar. Então, a forma mais prática, por exemplo, que eu vejo de você instalar um hábito é você começar pequeno. Por quê? Você tem que fazer o certo, você tem que fazer o certo ficar fácil. Você tem que fazer o certo ficar fácil e você tem que fazer o errado ficar difícil. Por exemplo, se você quer parar de comer doce, tem alguém que quer parar de comer muito doce aqui? Quem come? Ah, Marcelo, eu tô comendo muito doce, sei lá, quero parar de comer muito doce, quero comer menos. Tem alguém aqui ou não? Tem algumas pessoas que querem, estão balançando a cabeça, mas no fundo, não querem falar. Ah, é, então, o que que significa isso? Por exemplo, alguém já empurrou um carro aqui? Eu já empurrei várias vezes um carro. Sabe quando o carro não dá partida? É que hoje em dia não tem muito mais, não dá muito mais prática esse carro manual, né? Mas, meu Deus, o que eu já empurrei de carro. Empurrar o carro. Quando você empurra o carro, Guilherme, e aí depois o motorista entra no carro, tal, não sei o quê. Vai, dá partida, empurra, 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 vai, empurra, 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 dá partida. Aí o carro. Aí o carro liga, não é? O carro liga. Por quê? Porque já empurrou. Só que o que que foi o mais difícil? Foi a empurrada. A empurrada chama-se, na neurociência, energia de ativação. É o famoso sair da inércia. Exatamente. Energia de ativação. É mais difícil começar do que é continuar. É mais difícil começar qualquer coisa. Então, imagina assim, Marcelo, eu tô comendo doce. Cara, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu doce que tá na tua casa, você vai colocar dentro de uma Tupperware, você vai colocar uma sacola, você vai colocar lá atrás da despensa e vai fechar a porta da despensa e lá embaixo que você tem que abaixar para pegar. Quando você pensa em pegar o doce, você fala assim, cara, tá lá na despensa, eu tenho que tirar, tenho que agachar, eu tenho que tirar da sacola, tenho que colocar na Tupperware para eu comer o doce. Parece besteira isso, mas você nem pensa nisso. Ela é inconsciente. Quando você fala assim, cara, eu tenho que fazer tudo isso para conseguir isso, o cérebro pensa 2 vezes antes de fazer. O que você está fazendo aqui? O errado está deixando mais difícil. O que você vai fazer? Marcelo, quem quer acordar na hora que o despertador toca? Tem alguém aí? Legal. Então, eu vou falar para vocês a técnica mais poderosa que mudou minha vida. Posso ou não? Pode ou não? Deixa eu ver se tem alguém aqui entrando na sala. Tem. Léo Pacheco. É o seguinte. Primeiro, você tem a dificuldade do celular, porque você vai lá e põe o snooze. A primeira coisa que você vai fazer hoje à noite é colocar o celular longe da cama, se possível dentro do banheiro. Longe, não é no criado mudo. É longe. É um lugar onde você tem que levantar da cama. Marcelo, por quê? Eu acabei de explicar. O errado tem que ficar difícil. Segunda coisa que você vai fazer. E agora sim vem essa técnica
que para mim ela é simples, cara, mas é muito legal. Ela chama a técnica dos 5 segundos. É de uma coach chamada Mel Robbins. No Brasil, o coach ele é zoado, nos Estados Unidos ele é ovacionado. Vai entender umas coisas no Brasil. Então, a coach Mel Robbins, ela fala o poder dos 5 segundos. E é o seguinte, ela fez todo um estudo pela neurociência, pegou uma série de clientes, uma série de pacientes lá da clínica dela, e ela entendeu que depois de 5 segundos, começa que você toma uma decisão, depois de 5 segundos, você começa a repensar aquela decisão. Então, por exemplo, a Dora quer malhar todo dia, o Rafael quer estudar mais, o Cássio quer melhorar o corpo, o Marcos quer fazer atividade física, a Valentina quer estudar, o Paulo vai ter processos internos. Então, depois de 5 segundos, você começa a repensar. É aquele diálogo interno que não para aqui, sabe? Sabe aquela mensagem que não para o tempo inteiro? Sabe? Não para? A mente não para. Principalmente eu, depois que na semana passada descobri que eu tenho TDI. Na verdade, não é TDI, é H, é só o H. É hiperatividade. Eu não tenho o TDAH, é só o H. Só o H. Então, depois de 5 segundos, ela entende que você cria historinhas. Então, o que que você vai fazer? Tá lá dormindo. Tocou o despertador. Você vai contar. 5, 4, tá lá. 3, 2, 1, 0. Levanta. A resposta fisiológica tem que acontecer no zero. O que que é o fisiológico? A mudança do corpo. Você tem que ter alguma mudança fisiológica. Ela entendeu que depois de 5 segundos começa o processo de autossabotagem. E por que que tem que ter a mudança fisiológica? Porque você avisa teu cérebro que vai ter alguma mudança. Eu parei, eu comecei a parar de colocar o snooze de manhã, porque eu colocava 6 horas da manhã, levantava 6h50. Eram 7 vezes que eu apertava ele. Eram 8 alarmes. Eu procrastinava produzir conteúdo e eu ficava puto da vida. Aí qual que era o motivo que lá em 2022 que não tinha dinheiro? Não conseguia vender. Tá, mas aí os conteúdos não tinham estratégia de vendas. Os conteúdos não tinham meu posicionamento, não tinha uma história de vida, não tinha crença, não tinha valor. Conteúdos não tinha técnica. Só que eu procrastinava fazer justamente o que eu precisava fazer. Se eu não impulsionasse, fizesse distribuição no orgânico, se eu não fizesse distribuição de conteúdo no tráfego pago, um botão impulsionar, não chegava novos seguidores, eu não conseguia converter em social selling, era toda uma demanda. Então, sempre que você precisar ter um novo hábito, criar algo novo, você vai usar a técnica dos 5 segundos. Cara, você está sentado na cadeira, você está procrastinando que você precisa resolver fazer uma planilha. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta da cadeira, pode sentar de novo na cadeira como se você tivesse sentado de novo, sabe? Levantou, sentou de novo, Rafael. Agora eu vou para a planilha. Chega, vambora. Sabe aquele estalo? Pum! É como se alguém se pegasse sua cabeça, Maria, e fizesse assim: bora, balança seu cérebro e agora vamos fazer o que você falou que ia fazer. Marcelo, eu quero começar a ler de manhã, quero começar a estudar. Como que você vai começar? 1h30 por dia? Não. Aí você vai usar o poder do micro hábitos. Qual que é o poder do micro hábito? Você vai começar pequeno e você vai aumentar. Por que que é interessante você começar pequeno e vai aumentar? Porque lembra que eu falei de identidade? As historinhas? Quando você criar na tua mente, Valentina, por exemplo, eu sou estudiosa, eu estudo todo dia, eu sou estudiosa, eu estudo todo dia, eu sou intelectual, eu sou inteligente. Quando você começar a fortalecer cada vez mais isso, é natural com que você queira ter hábitos para fortalecer tua identidade, para justificar que você é estudiosa. Então, como é que você faz isso? Em vez de você falar, vou ler 3 capítulos por dia, vou estudar 1 hora por dia, não. Isso daí chama-se empilhamento de hábitos. Eles entenderam, fizeram um monte de pesquisa maluca, entenderam que o hábito ele é atrelado a alguns fatores. Tempo, local
pessoas e o que veio antes, o que veio antes, o que precede. Alguém aqui já foi no banheiro só para pegar alguma coisa no banheiro, que esqueceu de pegar no banheiro? Quando chegou no banheiro, olhou o vaso e foi fazer xixi? Sem mesmo ter vontade? Ou abriu a pia só para colocar uma água no rosto, sem mesmo ter vontade? Ou alguém aqui já foi em algum reunião de amigos e que percebeu que nessa reunião de amigos tinha um outro amigo que só fumava quando se encontrava com aqueles amigos? Ou que só bebia quando encontrava com aqueles amigos? Por que isso acontece? Porque você associa hábitos ao tempo, a hora do dia, né? Ah, sempre que eu acordo, eu tomo um café. Acordei, tomei café. Ou tem pessoas que têm relógio biológico tudo controlado. Então, assim, cara, acordou, a pessoa é 02, vai no banheiro, vai fazer 02. Bom, tem um amigo que é assim. Acordou, dá 30 minutos ele vai. Todo dia, contado. Tempo, o local, pessoas que você tá e o que precede. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o que precede. O que precede é, por exemplo, que horas do dia que você quer fazer esse novo hábito? Você vai colocar a hora do dia que você quer estipular esse novo hábito. Ah, Marcelo, eu quero estudar de manhã. Legal. Então, assim que eu acordar, eu vou lavar o rosto, eu vou tomar uma água, vou sentar no sofá e vou abrir o meu livro e vou ler uma página do livro. Qual é o objetivo aqui? Ler uma página do livro. Ler uma página. Marcelo, eu não estou com vontade de ler hoje. O que que eu faço? Eu leio uma página do livro. Ah, Rafa, tô com vontade de ler hoje. O que que eu faço? Leio quantas páginas eu quiser. Mas nos dias que eu não tô com vontade, o que que eu faço? Eu leio uma página. A partir depois de 7 dias, você vai voltar e vai falar assim: caraca, caraca, eu li todo dia. Caraca, eu estudei todo dia. Caraca, eu levantei da cama sem apertar o snooze todo dia. Caraca, exercício físico, como que eu começo? 5 vezes na academia? Não. Assim que eu levantar, eu vou fazer higiene, tomar uma água e vou descer no meu prédio e andar 10 minutos. Por exemplo, você pode falar, faço isso com a rotina de academia. Então você pode falar que você vai andar 10 minutos. Então veja, sempre que você quiser começar um hábito, você tem que começar pequeno. Você precisa começar pequeno. São os micro hábitos, poder do empilhamento do hábito. O que que é o empilhamento de hábito? É um hábito depois do outro, né? Por exemplo, tem gente aqui que quer conseguir ter mais constância em follow-ups, constância em vendas. Você vai empilhar hábito. Então, você vai pegar um hábito que você vai colocar antes disso e depois você vende. Por exemplo, sempre que eu quiser fazer prospecção, sempre que eu quiser vender, eu vou no banheiro. Estou dando um exemplo aqui. Eu vou no banheiro, lavo o rosto, pronto. Sento na cadeira, vou fazer prospecção. Então, vou no banheiro, lavei o rosto, vou fazer prospecção. Você está colocando lavar o rosto com vendas. Lavar o rosto com vendas. Isso bancado pela neurociência. Um hábito precede o outro. Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a colocar a roupa de academia no criado mudo. Porque antes mesmo de eu ir pro banheiro para eu fazer higiene, eu levantava da minha cama, colocava a roupa de academia e ia pro banheiro. Então imagina assim, para eu voltar a dormir, eu já tava com a roupa de academia, já tinha escovado o dente. Cara, qual a chance de eu voltar para dormir? Tá entendendo? Digita aqui qual foi o ponto que você encontrou aí mais
importante até agora, para a gente ir para os finalmente, os últimos pontos aqui. Digita aqui no chat, qual foi o ponto que você mais se identificou e que você mais vai pegar para você de tudo que a gente cobriu hoje aqui? Tem muita coisa, dá pra gente se aprofundar muito mais nisso, mas aqui o tempo é jogo rápido. Faço isso com a rotina de academia, malhar todo dia, empilhamento de hábito, começar um hábito, empilhamento de hábito, alarme soneca, tornar o errado mais difícil. Vê, você pode fazer isso para fazer um hábito ou para parar com um hábito, entendeu? Para você parar com um hábito, você tem que tornar o errado mais difícil. É o errado. Gente, nunca mais esquece essa frase. O errado faz ficar mais difícil, o certo faz ficar mais fácil. Se você fizer isso, você vai ver que vai ser mais fácil de parar um hábito e de começar outro. Para e começa outro. Marcelo, comecei um hábito, muda a tua identidade. Se você se mudar, por exemplo, o que que uma pessoa que quer se fortalecer hábitos de processo precisa ter da identidade? Pensa assim, para você ter um hábito de processos internos, seguir processos internos, você precisa ter uma identidade que fortaleça isso. Que essa identidade tem que ter são pensamentos. Antes de você fazer um hábito, você tem que estar pensando alguma coisa. Não tem? Que está pensando alguma coisa? Tem que estar pensando. Quando você começar a pensar no que está pensando, você vai começar a ter clareza do porquê que você está fazendo alguma coisa. Ah, então eu estou pensando antes de fazer uma prospecção, o que que eu tenho que estar pensando antes de eu fazer uma prospecção? O que que eu tenho que estar pensando antes de uma reunião com o cliente? O que que eu tenho que estar pensando antes de eu ir lá fazer uma planilha de processos internos? O que que eu tenho que estar pensando? Qual é a frase que eu tenho que estar pensando? Isso é mapeado, gente. Isso é mapeado. O que que eu tenho que pensar, por exemplo? Vê, quando eu levanto, eu estou reprogramando a minha mente porque eu estava percebendo que eu estava levantando muito mal-humorado. Tava levantando meio que reclamando assim. Eu falei, opa, tá errado. Aí eu comecei a fazer o quê? Coloquei essas 7 frases. Coloquei as 7 frases. Acredite se quiser ou não, o high five, sabe o high five que você dá? Sabe, Guilherme? O high five? Acredite se quiser, o high five, ele é estudado e fizeram várias pesquisas científicas com o high five e que descobriram que o high five, as equipes da NBA que davam mais high five no início da temporada, tinham maior probabilidade de estarem nos playoffs no final da temporada. Porque eles linkaram o high five. Você dá high five em quem? Em quem você confia. Você quer dar uma boa energia, não é? Cara, parabéns, é boa energia. Valeu, valeu, Maria. Você quer dar um high five em quem você confia. Então, o que que eles colocaram como um hábito? Você na frente do espelho, quando você levanta, se dá um high five. Eu comecei a fazer isso, é até divertido até, porque o mau humor, ele não tem sorriso, tem? O mau humor não tem sorriso, é ao contrário. Só que quando eu faço uma brincadeira dessa, eu quebro completamente a dinâmica. Então eu comecei a me dar high five todo dia que eu acordo, eu escovo o dente, eu dou high five no banheiro, eu falo essas 7 frases pra mim. Eu já quebro. Logo depois, eu sigo a minha rotina. Mas vocês vão fazer a tua. Algumas dicas pra gente finalizar aqui a parte de rotinas. É, primeiro, 3 pontos que vão te ajudar a dormir melhor. Cuidado com as 2 horas antes de dormir. As 2 horas antes do teu sono são sagradas. Então, tem muita gente que come que nem um doidão antes de comer, antes de dormir. Quantas vezes eu fui em rodízio japonês, comi que nem um maluco, aí cheguei em casa, não conseguia nem deitar direto, dando refluxo de tanto que eu tinha comido. É muito mais difícil comer. Você já notou que nesses dias o sonho, você sonha umas coisas meio loucas? Que a noite é meio mal dormida?
Porque imagina que o teu segundo cérebro, intestino, tem 500 milhões de neurônios, 90% da produção de serotonina do intestino. Serotonina é aquele neurotransmissor que te faz sentir bem-humorado. Vem do intestino. Se você tá com um monte de comida antes de dormir, o que acontece? Em vez de se preocupar a despejar cargas emocionais para fora, você está recalcando essas cargas emocionais para trabalhar o intestino. Então, isso daí foi algo importante para mim também. Eu parei de comer que nem um animal à noite. Foi uma grande virada de chave para mim. Outra virada de chave foi o banho morno no escuro, 30 minutos antes de dormir. Depois que eu saio do banho, eu não pego mais o celular. Outra grande virada de chave. Eu pegava o celular e ia para a cama com o celular antes de dormir. Prato cheio para você ficar com insônia. Prato cheio. Cheio. Outra coisa. E de rotina matinal, alguns pontos aqui para vocês é: quando você acorda, acorda na velocidade 0,5 do WhatsApp. Para de acordar rápido, acorda lento, anda lento, fala lento, se veste lento, escova o dente lento. Vai ser até um pé no saco para algumas pessoas que são mais aceleradas que nem eu. Mas deixe que ser um pé no saco, porque você vai começar a pensar no que você está pensando. Quando você começa a pensar no que está pensando, é aí que você desenvolve seu autoconhecimento. Você tem que pensar no que está pensando. Agora você está pensando alguma coisa, por exemplo. Por mais que você não esteja falando. Então, de rotina matinal, tem zilhões de coisas que você pode fazer. As duas coisas mais importantes que eu identifico é começar lento. Segunda coisa, eu não sei o que você acredita, se você tem crença, se você tem religião, ou se você não tem religião, ou se você é ateu ou não é ateu. Ou se você acredita se o Deus está do lado de fora ou do lado de dentro. Mas, para mim, eu não começo o dia sem eu fechar os meus olhos e eu me conectar com a minha energia, com a minha força, com o meu Deus interno. Não importa o que você acredite, mas eu coloco no relógio 10 minutos e eu fico me conectando comigo mesmo. Coloco uma oração, eu gosto de uma oração específica que eu faço. Você vai colocar o que você se identifica. Se você não acredita em Deus, está tudo certo, você vai se conectar com você mesmo. Eu identifiquei que essas duas coisas são uma das duas coisas mais potentes que tem quando a pessoa acorda. E é óbvio, o básico bem feito, acordou, tomou um copo d'água, é uma das coisas que o teu corpo precisa, você ficou desidratado a noite inteira, você precisa de um copo d'água. Logo quando você acorda, de preferência não água gelada, água morna, porque é a temperatura do teu intestino. Fechou? Tentei compilar uma pancada de coisa em 50 minutos. É muita informação, mas eu tenho certeza que talvez você tenha pegado uma coisinha assim que essa coisinha possa fazer a, a diferença e melhorar os teus hábitos, as tuas rotinas matinais, tuas rotinas noturnas e o dia a dia do trabalho. Que no final das contas a gente está aqui para fazer mais dinheiro, para gerar mais lucro para a iHub, para conseguir prosperar, trazer mais clientes, ter mais entrada de PJ, quiçá aquele a galera do PJ, os três que saíram voltar com tudo, aí trazer mais um monte de gente, pessoa física, né, Paulo? Mas no fundo, a gente está aqui também para ser mais feliz, para viver mais, sabe, para ter uma vida mais legal. Se custa a tua paz, gente, custa muito caro. Fechou? Tamo junto. Vou colocar essa gravação lá no grupo para vocês, tá bom? Boa, E se Marcelão. vocês tiverem qualquer dúvida, Fechado. vocês têm meu WhatsApp aí também. Podem perguntar para mim diretaço, tá? Se vocês quiserem saber mais também sobre o que eu faço fora, pode ficar à vontade, eu troco uma ideia com vocês. Muito legal, Boa. cara. Valeu, Marcelo. Legal mesmo, cara. Valeu, Marcelo. Muito bom. Sempre depois desses encontros eu fico refletindo pra caramba. Foi muito bom.
é muita informação em uma hora, né? E digerir um pouco dessas informações aí. Sempre eu pego 2 pontos. Qualquer lugar que eu vou, eu pego 2 pontos. Porque 85% das coisas que eu falei, vocês vão esquecer. Então fica com 2 pontos. Fechou? Fechado. Fechado. Valeu. Valeu, Valeu, gente. Boa Marcelão. noite aí, pessoal. Valeu a presença. Obrigado. Boa